A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós estamos em Seattle, nesses próximos dias, aqui numa capacitação de pastores. Mas não podemos deixar de compartilhar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Há uma palavra viva a ser liberada na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco de uma forma especial. Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza que o Senhor nos ouve. Fala conosco. Dá-nos sabedoria, do pleno conhecimento da Tua verdade. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o Senhor e sermos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando as histórias da Bíblia e seus princípios espirituais. E nesses dias nós estamos no Evangelho de Mateus. E nós não queremos apenas contar acerca das histórias que Jesus viveu, mas das histórias também, com certeza, que ele contou, dos ensinos que ele deixou para nós. E Mateus 21, ali tem uma sequência de parábolas que são importantes para nós. Mateus 21, 28 diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então veja, aqui tem uma parábola que mostra que 2 filhos tiveram respostas diferentes. A priori o pai pediu para eles trabalharem, um falou, tá bom, eu vou, e acabou não indo, enquanto que o outro falou que não queria ir, mas arrependido, acabou indo trabalhar, né? E então aqui mostra 2 tipos de pessoas, né? Que aquelas que se dizem que vão fazer, aquelas que dizem que tá tudo certo e que vai fazer aquilo que foi pedido, mas acaba não fazendo. Mas outros que às vezes dizem que não vão participar, que não vão fazer, mas daqui a pouco se arrependem, têm uma experiência e podem então fazer o que o Senhor deseja, né? E aí então comparou esse que fez a vontade de Deus com os publicanos e meretrizes, ou seja, as prostitutas, aqueles que a priori não queriam, mas acabaram depois abrindo-se para a mensagem. No caso aqui, a mensagem de João Batista. Depois que eles abriram para a mensagem de João Batista, então eles puderam com certeza abrir também o coração deles para Jesus, até porque João Batista era um preparador do caminho. Então nós estamos aqui nessa terra, na verdade, para fazer a vontade de Deus. Eu sei que às vezes vamos talvez ter aquele primeiro momento que nós não queremos, mas é importante que a gente realmente entenda que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Senhor. Mais adiante temos então a parábola dos maus trabalhadores. Gostaria de ler aqui com você. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o próprio filho, dizendo:
a meu filho respeitarão. Então, você percebe que é uma parábola, claro, está falando de pessoas que vieram servir a Deus aqui nesse mundo e que eles mataram. Quem que matou? Os religiosos. Você vai ver que essas parábolas que nós estamos lendo está falando, na verdade, acerca dos religiosos que se fecham para o mover de Deus. Fecham para aquilo que Deus quer fazer. Por mais que sejam aparentemente religiosos, aparentemente querem as coisas de Deus, mas você vê que eles se fecharam na sua maneira de ver e de pensar e acabou trazendo até mesmo a morte do próprio filho. Olha o que o texto continua dizendo. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-no da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente e esses maldosos, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então veja, aqui Jesus está falando acerca dele. Ele foi esse que no caso iria morrer ainda, né? Iria ser rejeitado, né? Pelos construtores, pelos religiosos. Você vê que o grande confronto que Jesus teve foi contra os religiosos. Por quê? Porque a religião quer chegar até Deus por base no merecimento. E Jesus veio justamente para mostrar o contrário, que agora eles poderiam chegar até Deus não por causa do merecimento, não porque eles cumprem todas as leis, mas simplesmente porque eles creem no que Cristo fez na cruz. Então a religião é fazer algo para Deus, mas Deus não está lá. É cantar para Deus, mas Deus não está naquelas músicas. Por quê? Porque isso é só aparência. É quando a vida cristã se torna apenas algo aparente, mas não é uma realidade espiritual. Então o que nós precisamos é de uma realidade espiritual. Esse é um fato. Não apenas aparentarmos pessoas espirituais, mas que a gente de fato seja tudo aquilo que realmente Deus tem para nós, né? Um relacionamento íntimo, profundo, relacionamento de amor mesmo para com Deus, né? E o texto continua dizendo: portanto vos digo que no reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E com quanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. E aqui a gente vê que, de fato, essa parábola foi endereçada aos religiosos daquela época, porque eles não percebiam o mover de Deus. Eles não viam que, de fato, Jesus era o enviado, era o Messias, era o Cristo que havia de vir para morrer na cruz para salvá-los. Não é verdade? Mas aqui a gente vê que Jesus já está falando para eles, né? Bom, então chega a parábola das bodas no capítulo 22 de Mateus. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino do céu é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Casamento aí, da festa de casamento aí do seu filho. Enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram ir. Ou seja, Deus trouxe o convite, mas rejeitaram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, isso tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outro, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Uau! Então veja, é quando as pessoas não se preocupam com as coisas de Deus, não se preocupam com as coisas espirituais, não se preocupam com as coisas
dos céus. E naquele tempo, eles não estavam mais preocupados, de fato, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Na verdade, não estavam preocupados se Jesus vai voltar ou não, se vai ter casamento ou não, se de fato as coisas vão ser como diz a palavra de Deus, né? O rei ficou irado e, enviando as tropas, terminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Mas antes disso, é interessante você entender que cada um se portou, na verdade, não com casamento, mas com o seu campo, ou seja, com o que o campo produz, o seu dinheiro, com o seu negócio, né? Então veja, cuidado com as fascinações desse mundo, cuidado com as coisas dessa vida, para que elas não possam ser impedimentos para que você possa ter um relacionamento de fato verdadeiro com Jesus, né? Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, aqueles que não aceitam, Deus vai chamar outros para que venham participar dessa festa, ok? Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou-lhe um homem que não trazia veste nupcial, ou seja, para estar nessa festa precisa ter uma roupa especial, né? Não estou falando aqui da roupa de salvação, eu estou falando da roupa de justiça, as vestes de justiça, como está lá em Apocalipse, que são os nossos atos de justiça, aquilo que nós fazemos debaixo da dependência de Deus. Quando nós estamos fazendo algo debaixo da dependência de Deus, nós estamos então vestindo vestes de justiça, segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então o texto continua dizendo: e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele calou, emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Então aqui a gente vê que só vai participar do reino, ou daquela, no caso ali das bodas do cordeiro, quem tiver a roupa apropriada. E que a gente possa ter essa roupa apropriada em nome do Senhor Jesus, essa roupa que glorifica o nome do Senhor, é quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, na dependência do Senhor. Eu gostaria então de compartilhar de mais algumas coisas que os fariseus eles questionaram Jesus e que são importantes para que nós aprendamos. Ainda no capítulo 22, versículo 15, diz assim: então, retirando os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma coisa. Eles estavam tentando realmente prender Jesus em alguma coisa, alguma palavra, para que pudessem, então, matá-lo. Esse era o alvo daqueles religiosos naquela época, né? E enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha a astúcia deles. Ele quis prender Jesus em alguma coisa. Olha, Jesus, você não se importa, você aqui você não olha a aparência dos homens, você não está aqui para agradar um ou outro, né? Você não se preocupa com quem quer que seja, não é verdade? Então, olha que aí vem. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Naquele momento, naquele tempo, na verdade, Israel estava debaixo do governo romano. E que havia, então, César, que era o imperador romano. Então, agora, o que era o alvo nesse momento aqui? Pegar Jesus indo contra o império, para que pudesse ter algo com que acusá-lo e pudesse, então, matá-lo. Mas olha a saída de Jesus, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, olha só, respondeu-lhe: por que experimentais, hipócritas?
Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E lhes perguntou, de quem é esta efígie inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixando o foro. Então veja, Jesus tinha a sabedoria para sair daquela malícia deles, mas deixou também um princípio para nós. Tem coisas que nós fazemos porque estamos nessa terra, precisamos fazer, né? Nosso papel honrar essas instituições que estão estabelecidas nessa terra, mas aqui também está dizendo, mas o que é de Deus é de Deus. Então dê também a Deus o que é de Deus. Importante que a gente não apenas dê o que o mundo quer que nós venhamos a dar, mas a gente possa lembrar que nós estamos aqui nessa terra para fazer o que Deus também deseja, o que vai no coração de Deus. Então dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus seu tempo, dê a Deus sua vida, dê a Deus o seu coração, as coisas que você tem, dê a Deus, entregue a Ele o que é dele, né? Depois, mais à frente, vem uma outra questão, que é com relação à ressurreição. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus, ainda no Mateus 22, tá bom, irmãos? Que dizem não haver ressurreição, e lhes perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. E aí que eu quero chegar num ponto aqui, que é o ponto-chave desse texto. É claro que eles estão falando sobre ressurreição, mas Jesus é a ressurreição e a vida, não é? Vai haver de fato a ressurreição, e eles acreditavam nisso. Só queria saber com que esposa que eles iam ficar lá em cima. E aí, Deus aqui, claro, por meio da palavra, diz que não vai ser assim no céu como é aqui na terra com os casamentos, né? Porque agora nós estamos se casando com o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, né? Mas aqui tem um interessante, né? Algo. No versículo 29 diz, errais não conhecendo duas coisas. Primeiro, as Escrituras e nem o poder de Deus. Então são duas coisas muito importantes na nossa vida. Você e eu precisamos aprender isso. Desde novos na fé, precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra. O fato de você estar aqui, com certeza, é porque você quer aprender da palavra de Deus. Mas também precisamos conhecer o poder de Deus. Não podemos abrir mão da manifestação espiritual. Nós temos a palavra que nos alimenta, a palavra que nos guia, que nos instrui no caminho que devemos andar, mas nós também temos o poder do Espírito Santo em nós. Nós temos a vida do Espírito em nós, fluindo em nós, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo os dons espirituais. Tudo isso é muito, muito importante. Nós precisamos tanto da palavra quanto do poder de Deus. Tanto da palavra quanto do Espírito. Tanto da palavra como a manifestação da glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, ainda no Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E em todo momento, os fariseus estavam tentando armar algo para prender Jesus. Não sei se você está percebendo aqui. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei?
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui ele disse que resumiu, não é que a lei em amar a Deus e amar o próximo. Na verdade, quem ama a Deus porque viu o quanto foi amado, com certeza ele vai retribuir amor para aqueles que estão ao seu redor. Isso é um fato da vida. Se você quer aprender a amar o próximo, tenha a revelação do que Deus fez por você. Ore por revelação, ore para que Deus te mostre, na verdade, o amor dele. Porque quanto mais você vê o amor de Deus, quanto mais você vê o quanto Deus amou, mais você vai amá-lo. E quanto mais você amá-lo, mais você vai retribuir esse amor para com o teu próximo. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Tenho certeza que algo tocou o seu coração, algo incendiou o seu coração nesse ensino de Jesus. Mas principalmente que a gente não endureça como os fariseus se endureceram. Ao longo do tempo, os fariseus apenas fizeram de Deus uma religião e não mais um relacionamento vivo, onde eu quero fazer a vontade do meu Deus, onde eu quero obedecer, onde eu quero, de fato, ter uma intimidade, um relacionamento vivo com Deus, né? Mas vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos dê revelação disso cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nessa hora nós te agradecemos por esse dia, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Tua palavra é semente espiritual que é plantada no nosso coração. E ela vai produzir fruto a 30, 60 e 100 por um. Não tenho dúvida de que quando nós ouvimos a palavra, nós somos transformados de glória em glória. O Senhor muda a nossa sorte, o Senhor muda nossas vidas. O Senhor faz o extraordinário. Por isso, Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que eles te conheçam mais e mais, para que eles tenham as experiências que eles nunca tiveram. Conheça o Senhor mais e mais e sejam transformados pelo Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse no início, né, nós estamos esses dias em Seattle e inclusive são 3 horas de diferença, 3 horas a menos do horário da Flórida e 4 horas a menos do horário do Brasil, né? Mas nós estamos aqui ministrando, tenho certeza que Deus vai falar conosco nesses próximos dias com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como eu tenho sempre feito, não deixe de compartilhe com outros, abençoe a outros com essas ministrações e também não deixe de orar por mim e pela minha casa. Nós precisamos de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa enriquecê-los mais e mais e derramar toda sorte de bênção nesse dia. Vai ser um dia muito poderoso, muito abençoado, cheio da glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe vocês.